Olá, amigo, tudo bem? A religião à luz da Bíblia é o tema que descreveremos neste vídeo. E o tópico de hoje é a maçonaria. O desenvolvimento, a origem do desenvolvimento e alguns conceitos filosóficos. Está bem? À luz da Bíblia Sagrada. Vamos juntos? Então, alguns dizem que o primeiro maçom foi Tubal-Caim. Você sabia disto? Filho de Lameque, em Gênesis 4, 17 e 22, está escrito sobre ele. Outros dizem que veio através de Nimrod, Gênesis capítulo 10, verso 8 e 9, que foi o fundador de Babilônia e arquiteto da Torre de Babel. Alguns também identificam a origem da maçonaria com Salomão, ok? Ali o filho do rei Davi. E também outros dizem que começou a partir da Idade Média, ali com os pedreiros, né? Naquele período. E há outros também que dizem que começou na Inglaterra por volta do ano 1717. E afinal, existem várias interpretações. Alguns dizem também que foi no período das Cruzadas, de cerca do ano 1090, 1098, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, e aí então os cavaleiros templários foram para lá para poder reconquistar a cidade de Jerusalém, né? A cidade de Sião. E assim começou a partir dali a origem da maçonaria, dizem outros. De qualquer maneira, a maior fraternidade do mundo é esta, segundo alguns registros, a maçonaria. Você sabia disto? Ela possui cerca de 6 milhões de membros no mundo todo e cerca de 150 mil pessoas integrantes fazem parte aqui do Brasil, e ela tem um propósito, que é o melhoramento intelectual, moral e social da humanidade. Os seus templos, os locais onde se encontram, são chamados de lojas. O líder da loja é chamado de venerável mestre. Tá? Cada maçom faz um juramento de obediência ao seu líder, e o grau mais elevado é o grau 33. Né? No Brasil é chamado de grande inspetor geral, aquele que chega neste grau, tá certo? A iniciação da maçonaria se dá somente por meio de indicação por um maçom. E após ser indicado, o candidato deve apresentar uma série de documentos, né? Dentre eles certidões negativas de cartório de protesto e outras certidões mostrando um atestado de boa conduta, tá bem? Além da crença em um Deus, o sistema de crenças maçônicos também inclui a imortalidade da alma, o julgamento dos maçons pelas obras que produzem, tá certo? Alberto Macker, que alcançou o grau 33 da maçonaria, declarou que a religião da franco-maçonaria não é cristianismo. Não é cristianismo. Então, mas é uma religião. Será que a maçonaria tem um sistema de crença, de conduta e de filosofia como outras religiões? Pelos ritos que praticam, a caridade, a fraternidade, os volumes de literatura evidenciam que sim. Mas será de fato uma religião? Os integrantes dizem que não, mas de fato é. Por quê? Porque eles creem num Deus superior, o grande arquiteto do universo, e há uma série de rituais e práticas de iniciação e desenvolvimento dentro da sociedade, dogmas, altares, templos, objetos sagrados e etc. Então, alguns mencionam que é uma religião ocultista, sincretista e não cristã. Surge com um reavivamento dos antigos cultos pagãos de mistérios. Assim dizem alguns. E para um autor chamado William Schnoebelen, se a franco-maçonaria é uma religião, não o cristianismo, então o que é? Pode um cristão pertencer a duas religiões? Pode servir a dois senhores? Jesus disse que não pode servir a dois mestres, está em Mateus 6,24, ok? Os seus livros oficiais são rituais, textos escritos por autoridades, por mestres, escritos educacionais e filosóficos e a Bíblia maçônica, ok? Os principais ensinamentos. O primeiro ensinamento seria: a Bíblia é colocada em pé de igualdade com outros livros. Nogueira Filho, no livro que escreveu sobre maçonaria, religião e simbolismo, na página 32 e 33, ele destaca que além da Bíblia,
é considerada um dos grandes luzeiros da maçonaria, que é considerado um grande luzeiro da maçonaria. Também o são o Alcorão, o Zenda Avesta, os Vedas, o Talmud, o Bhagavad Gita. São livros hinduístas, os hebreus têm aí, os judeus têm o Talmud, tem aí também os muçulmanos. Então tem esses livros que estão em pé de igualdade com a Bíblia. Aqueles que refutam essa teoria citam 2 Timóteo 3, 16, 17, 1 Tessalonicenses 2, 13, 1 Pedro 1, 19, 2 Pedro 1, 19 e 21 e outros textos que mencionam que a Bíblia está num grau de superioridade, está acima de todos os outros livros. Também destaca-se que a maçonaria tem ali chamam a Deus de Gadu, grande arquiteto do universo. Para a maçonaria, Deus não é o criador da natureza, mas Deus, a própria natureza é Deus. Ensinam que o homem, o que é maçom, é Deus também. Tá, você está me entendendo? Inclusive, no livro da maçonaria, o grau de aprendiz e seus mistérios, na página 16, consta que o maçom, o super-homem, pode dizer: no princípio era eu era com Deus e eu sou Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ao refutar isto, apresenta o homem como sendo uma criatura de Deus. Nós temos São João capítulo 1, verso 12, São João 8, 15, Marcos 16, verso 15. Deus se revela ao homem, isto sim. Romanos 1, 19, 20, Salmos 19, Deus se revela, mas a natureza não é Deus e o homem não é Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E quanto a Jesus Cristo? Jesus é tratado apenas como sendo um fundador de religião. Da mesma forma como Krishna, Maomé, Pitágoras e outros. O nome de Jesus é eliminado nas orações e seu nome é proibido ali dentro nos seus rituais. A leitura das Escrituras também é proibida nas lojas. A discussão sobre Cristo é proibida nas lojas também. Acontece que na refutação, aqueles que fazem assim, apresenta Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. João 1, 14, Isaías 7,14, Mateus 1, verso 21 e 23 e outros textos mais. 1 João capítulo 5 e 20, que Jesus é verdadeiramente Deus. Para a maçonaria, a salvação também é obtida por meio das obras. Defendem que a redenção vem do autoaperfeiçoamento. Será isso verdade? A Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, menciona que a salvação vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, a esperança e a caridade da maçonaria não estão baseadas em Cristo, e sim nas obras humanas, as quais não podem nos purificar. Ok? Então, agora vem um outro ponto importante, eu penso, talvez para você também. Acerca de Lúcifer. Lúcifer é exaltado como o portador da luz da maçonaria. Lúcifer, o portador da luz, nome estranho e misterioso a dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã. É a luz, é ele que traz a luz e que com seus esplendores intoleráveis cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas? Não duvides. E quem citou isso foi Albert Pike, no livro Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria. Tá certo? Acontece que a Bíblia Sagrada apresenta Lúcifer como sendo a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Apresenta ali em Gênesis capítulo 3, verso 1. Jesus apresenta como o anjo caído em Lucas 10, 18. Sendo assim, querido, qual é o seu pensamento acerca desse tema? Traz uma grande preocupação, certo ensino acerca disto. O que pensam os adventistas? Por que eles não aceitam? Por que ficam preocupados? Então nós temos o ensino de Ellen G. White sobre o tema. Ellen White,
Ela cita no livro Evangelismo, páginas 619 e 622, ela destaca: ao tratar das sociedades secretas, ela afirma que essas sociedades não têm nenhuma ligação com Deus e que nenhum cristão sincero pode prosperar em tal atmosfera. Você está me entendendo? E também ela destaca na página 622, aqueles que se acham sobre a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel, Cristo, não se podem unir aos maçons, nem a qualquer organização secreta. E agora, meu querido, como é que você se posiciona? Você está entendendo até aqui? Deus tem um povo na terra. Deus tem uma igreja verdadeira na terra. Veja 1 Timóteo 3,15. Paulo destaca que se eu tardar, fique sabendo como deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Sendo assim, a Bíblia dá direção para você, mostra a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.